Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com meu confrade de academia, um dos mais brilhantes músicos da história do Brasil, que é Júlio Medalha, maestro conhecido no Brasil e no exterior, com gravações no Brasil e no exterior, e como ele já conhecia, para mim uma novidade, apesar de acadêmico e confrade do meu amigo Júlio Medalha, não sabia que ele conheceu pessoalmente o Heidegger. Eu, que sou da Academia Brasileira de Filosofia, teria um prazer enorme de poder ter conhecido pessoalmente o Heidegger. Como eu faço em todo o programa, Júlio, eu sempre entrego um livro e acaba de sair o segundo volume da minha poesia completa. Eu vou mandar para você amanhã. Nesse eu coloco 6 livros que eu escrevi depois do primeiro livro, que são 12 livros de poesia, sempre dedicado à minha saudosa esposa, e é um livro que é uma peça teatral que eu escrevi aos 17 anos de idade, com unidade de tempo, lugar e ação, bem no esquema grego, em redondilhas maiores, e, por fim, 30 sonetos que eu denominei A Presença de Ruth Ausente, que foi dedicado à minha mulher no fim do ano passado, e depois que ela faleceu, eu continuei escrevendo sonetos para ela. Dei o nome de A Presença de Ruth Ausente. Eu vou mandar para você amanhã. O livro é este, uma breve poesia completa 2. Número primeiro. Fico muito feliz porque eu conheço muito bem a sua poesia, admiro demais, invejo profundamente. Quem me dera ter o talento poético seu, você sabe disso. É que, de certa forma, como dizia o Paulo Bonfim, que foi também nosso confrade, o saudoso Paulo dizia o seguinte: hoje não se cultiva tanto soneto, mas para o Paulo Bonfim ele tinha uma definição do soneto, Júlio, que eu considero excepcional. Ele dizia: o soneto é o traje a rigor da poesia. E realmente é, porque você tem que pôr em 14 versos tudo o que você sente. Então, Shakespeare, com os sonetos de 3 quartetos e um dueto, o Petrarca, com de 2 quartetos e 2 tercetos, são os 2 clássicos sonetos que o inglês e o italiano que se segue. E eu e o Paulo sempre cultivamos o soneto, não é? Basta dizer que a primeira, o volume 1, que saiu em 2014, com 12 livros, quem fez o prefácio foi o Paulo Bonfim, dizendo que nesse livro que ele dá essa definição, é o traje a rigor da poesia. Eu vou lhe mandar. Agora, Júlio, eu gostaria de dizer o seguinte: uma das coisas que me impressionou, aliás, um dia você até me honrou me colocando na comissão desse programa, foi aquele incentivo que você deu à música na televisão com o seu programa do Prelúdio, em que você foi descobrindo talentos, trazendo concursos musicais para todo o Brasil e com bancas examinando, eliminando candidatos, mas tendo a possibilidade de ouvir. Eu me lembro quando eu participei da banca examinadora, que tivemos um concerto de Khachaturi, um de Shostakovich, entende? Então, na prática, me impressionou muito como você foi uma espécie de gerador de cultura musical através da televisão, popularizando o conhecimento da música clássica. Você, nessas atuações em que criou a Orquestra de Manaus, Manaus, naquele período, era conhecido como um centro musical, talvez o mais importante do Brasil na época. Sem dúvida. Essas idas, a sua gravação na valorização do Guarani, porque eu tenho essa gravação, uma gravação excepcional, entende? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque não é só o regente para salas de teatro em que os que gostam de música comparecem, mas é aquele que, enfim, leva a arte para todos os campos, para que o povo comece a vibrar com a música clássica. Gostaria que você falasse sobre isso agora. De fato, a gente no Brasil, nós herdamos uma tradição cultural ocidental e europeia, digamos assim,
mas essa cultura ela não penetrou em todas as áreas de nossa sociedade, embora o brasileiro, felizmente, seja muito musical. Então, como eu frequentava, quando criança, a Rádio Cultura, lá na Avenida São João, um edifício belíssimo, parecia assim, meio art déco, feito pela família Fontoura, e ali apesar, ela chamava cultura não por acidente, é que tinha programas de alto nível cultural e eram populares. Então, como eu morava ali perto, eu frequentava a Rádio Cultura e eu me dava conta que aqueles programas de alto nível cultural tinha até um desafio aos catedráticos, onde Paulo Bonfim participava, Menotti Del Pique, Heraldo Barbuí, tantas figuras maravilhosas da cultura brasileira faziam parte do programa e, no entanto, era um programa popular. Eu falei, bom, um dia é preciso fazer um programa assim de disputas, tipo programa de auditório, com música clássica. Felizmente, graças ao nosso querido amigo Marcos Mendonça, nós pudemos, então, implantar na TV Cultura o programa Prelúdio e exibir, então, a nova geração de jovens músicos, porque hoje já existem bons professores de música no Brasil. Quando eu era criança, para ter um ou outro bom professor, a gente precisava correr aqui ou ali, até Santos, para ter uma aula no Rio de Janeiro. Hoje não, tem uma geração de excelentes professores. E aí, no primeiro programa, apareceram 200 jovens. Eu fiquei embasbacado de ver que qualidade já tinha essa nova geração. A minha preocupação falou, e agora? E o ano que vem? Será que tem mais meia dúzia aí? Não, tinha mais 200, Ives. E a cada ano chega de 150 a 200 jovens, e a gente está expondo esse pessoal em cadeia, não só nacional, mas universal. Porque esse, por exemplo, o aluno que ganhou o primeiro lugar quando você participou como jurado, que tocou o Shostakovich, ele nem chegou aí para Budapeste, porque como o vídeo chegou em Moscou, o diretor do Conservatório Tchaikovsky de Moscou disse, não, venha, traz esse menino para cá. Então, hoje ele estuda no conservatório mais famoso do mundo para piano, que é o Conservatório Tchaikovsky de Moscou. Está em primeiro lugar em todos os setores, já fala meia dúzia de línguas e foi até contratado para dar aulas para os assistentes dos professores de lá daquele conservatório. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Acho que está com 15 anos esse menino, não é? Quando você aprovou ele, ele tinha 13, né? Não, quando eu aprovei, eu me lembro que eu fui o último jurado a votar. Isso, estava quase empatado, que eu desempatei, eu dei 9 para todos, mas dei 10 para ele, lembra-se? Exatamente. É que os outros tinham praticamente o mesmo nível. Ou seja, o Brasil é um país profundamente musical e graças à televisão, que tem cadeia nacional e até universal, a gente pôde exibir esse talento para grande parte do público brasileiro. E não sei se você notou, aquela plateia que tinha na Sala São Paulo, não era uma plateia era uma plateia de gente simples. Tanto é que o Prelúdio, quando nós anunciamos o concerto final, numa tarde já fica lotada, a tarde inteira já está praticamente tocada, ou seja, é uma plateia nova que nós estamos construindo nesse país aqui, que tem muita musicalidade, mas precisa de uma informação cultural, assim, que chegue a essa plateia maior, a esse público maior, e nós estamos, então, inclusive com a tua ajuda, estamos chegando a um público mais amplo, criando uma plateia inteligente para a música brasileira. Agora, Enquanto ao Guarani que você fez, foi uma coisa muito curiosa que você falou. Fantástico, porque acho que é uma gravação, essa é uma gravação, enfim, antológica do Guarani, aquela que... E eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Eu regi durante muitos anos na Bulgária, tentando sempre convencer o diretor da ópera em fazer o Guarani. E eu não conseguia, porque o Guarani, o Carlos Gomes foi inclusive abandonado pelas editoras, né, que queriam projetar mais os italianos e não ele, e com isso ninguém mais sabia que ele existia, exceto alguns núcleos especializados. E foi depois de muita insistência que eu consegui, então, fazer o diretor da ópera de Sofia, Plamen Kartalov, assistir um concerto meu com a Filarmônica Nacional da Bulgária, e aí eu pus 2 trechos do Guarani. Quando ele ouviu aquela música, que fez um grande sucesso, ele falou, vamos fazer um Guarani aqui no nosso teatro. Quando eu fui levar o material para lá, os artistas da Ópera Nacional da Bulgária me olhavam assim meio de lado, assim, não tinham muita confiança na história. De repente, 6 meses depois, quando eu voltei, estavam numa felicidade incrível de terem descoberto um gênio da música do nível do Verdi, porque ele competia com o Verdi.
Em alguns anos ele chegou a ganhar do Verdi. Teve um ano que na ópera no Scala de Milão teve 22 vezes Carlos Gomes e 3 vezes Verdi. Olha que loucura! Né? Com um mulato que nasceu aqui em Campinas, Deus do céu, né? E essa ópera que você tem, a gravação, ela foi exibida em toda a Europa pela Eurovisão e hoje em dia, evidentemente, com a divulgação da obra, conseguimos restaurar as partituras que tinham sido abandonadas. Começa um revival desse gênio que nós temos aqui no Brasil, que tinha o nível dos grandes compositores do mundo. Meu caro Júlio, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer muito a sua presença no programa e certamente os nossos telespectadores conheceram um pouco da intimidade da pessoa de um dos músicos que marca a história da música no Brasil. Muito obrigado, meu caro Júlio. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.